Olá, meu nome é Karen Kessmayer e eu vou apresentar a vocês o Boletim Legislativo número 93, publicado em junho de 2021, que trata do licenciamento ambiental, especificamente a análise do projeto de lei número 3729 de 2004. Esse boletim legislativo é de minha autoria, Karen Kessmayer, consultora legislativa do Senado Federal na área de meio ambiente, e de Joaquim Maia Neto, também consultor legislativo do Senado Federal na área de meio ambiente. O projeto de lei número 3729 de 2004 institui a assim chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E ele foi aprovado recentemente no mês de maio de 2021 na Câmara dos Deputados na forma de uma emenda substitutiva, com a principal finalidade de desburocratizar esse importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Quando publicamos o Boletim Legislativo, o PL, aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado Federal, ainda não havia sido autuado na Casa Revisora. Mas agora nós já temos o número do projeto de lei que tramita no Senado. É o projeto de lei número 2159 de 2021, cuja emenda dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta a Constituição Federal, especificamente no artigo que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e altera a Lei de Crimes Ambientais, a lei que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e outras providências. Pois bem, vamos então apresentar esse boletim legislativo, o conteúdo desse boletim legislativo, tratando primeiramente da importância do licenciamento ambiental, da relevância em se instituir uma norma geral que regulamente o procedimento do licenciamento ambiental, para, na sequência, comentar alguns pontos sensíveis do projeto e que estão gerando uma série de debates e de críticas por parte da sociedade civil, por parte de organizações não governamentais e de especialistas em meio ambiente, dentre os quais o Ministério Público, e outros órgãos. O licenciamento ambiental foi instituído pela Lei 6938 de 81, a lei que justamente cria a Política Nacional do Meio Ambiente. Passados 40 anos da aprovação dessa lei, nós não tivemos até o momento um regramento do procedimento desse instrumento, que sempre foi normatizado por resoluções do CONAMA, por normas estaduais e municipais, enfim, por um regramento infralegal em sua maioria. É certo que em 2011 a Lei Complementar número 140 dispôs sobre a repartição de competências em matéria ambiental, especificamente normas de cooperação. E houve uma diminuição significativa de litígios envolvendo as dúvidas acerca do órgão competente para realizar o licenciamento ambiental. Todavia, continuou a celeuma a respeito da normatização do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, como dito, ele é um instrumento essencialmente preventivo. O licenciamento ambiental ocorre, portanto, previamente à construção, à instalação, à ampliação e ao funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais que sejam efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas capazes de causar degradação ambiental. A competência é comum a todos os entes federativos. Portanto, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios compete a proteção do meio ambiente e o combate à poluição e o licenciamento da mesma forma. Como dito, a cooperação administrativa entre os entes federativos e a regulamentação da repartição de competências já foi matéria da Lei Complementar 140 de 2011. E o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com amparo na legislação vigente, tem editado os atos normativos com o intuito de estabelecer normas e critérios e padrões para o licenciamento ambiental, com destaque para a Resolução CONAMA número 1, de 1986, que conceitua impacto ambiental e regulamenta um importante instrumento de avaliação de impacto, que é o estudo de impacto ambiental, e a Resolução CONAMA número 237, de 97, que regulamenta o procedimento do licenciamento ambiental e, em um anexo único, no seu anexo 1, aponta uma lista de atividades meramente exemplificativa para os quais será exigido licenciamento ambiental.
Pois bem, o PL número 3729 de 2004 na Câmara dos Deputados e agora 2159 de 2021 no Senado, ele possui 61 artigos, subdivididos em 3 capítulos e um anexo. Houve uma série de debates no âmbito da Câmara dos Deputados a respeito desse PL, sobretudo no ano de 2019, inclusive com a formação de um grupo de trabalho que teve por principal finalidade apresentar um substitutivo ao PL que estava em trâmite na época. Todavia, houve apresentação de forma recente, sem um debate mais acurado, de uma emenda substitutiva por parte do deputado Nery Geller, e essa subemenda substitutiva foi então aprovada. E houve uma série de alterações, né, nos projetos anteriores que, de certa forma, estavam sendo debatidos no âmbito da Câmara dos Deputados. Inicialmente, vamos tratar de alguns pontos positivos do projeto. Ele visa, então, apresentar um procedimento de licenciamento ambiental em norma geral, portanto, disciplinando, né, de forma homogênea o licenciamento em todo o país, no âmbito de todas as unidades federativas. E, da mesma forma, também, nos seus artigos iniciais, no seu artigo 3º, o projeto de lei conceitua uma série de institutos, né, que são importantes para o licenciamento ambiental e que até o momento não estavam disciplinados em normas. Então, nós vamos ter, por exemplo, no artigo 3º, o conceito de condicionantes ambientais, autoridade envolvida, área diretamente afetada, área de influência direta, as modalidades de participação popular, como audiência pública, né? Além disso, vai conceituar a tipologia da atividade ou empreendimento. Os conceitos inaugurados pela proposição, eles inovam em grande parte o ordenamento jurídico e buscam trazer a segurança jurídica na interpretação normativa. Ocorre que nesse projeto, que foi aprovado pela Câmara, houve exclusão à avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento de planejamento e formulação de políticas, planos e programas governamentais que ampara tomadores de decisão a promover e facilitar a integração dos aspectos ambientais com os socioeconômicos territoriais de governança. É certo que o licenciamento ambiental a normatização do licenciamento ambiental não vai resolver os problemas, né, sobretudo relacionados com as grandes obras públicas de infraestrutura, uma vez que o grande problema no nosso país é a falta de planejamento do desenvolvimento territorial e setorial, que acarreta uma falta de coordenação intersetorial. Além disso, há também uma característica que é a falta do planejamento integrado, né, que não vai ser resolvida pela proposição em análise. Mas um instrumento de avaliação ambiental estratégica ao menos exigiria essa coordenação, esse planejamento prévio. O licenciamento ambiental, de acordo com o novo marco legal que está sendo proposto, ele dispõe sobre as hipóteses nas quais o licenciamento ambiental será exigido, os tipos de licença resultantes do licenciamento, prazos de validade e normas referentes à renovação da licença. Nós vamos ter, então, um licenciamento ambiental que pode ter procedimentos simplificados de acordo com a natureza e porte, e nós vamos ter também procedimentos trifásicos ou bifásicos. Alguns problemas estão relacionados com a disciplina do procedimento, e nós vemos que são pontos polêmicos, né? Nós temos, por exemplo, a previsão de um rol de atividades de empreendimentos que não estão sujeitos a qualquer licenciamento ambiental, dispensando-os, portanto, né, desse instrumento preventivo de avaliação de impactos. E ao dispensar o licenciamento ambiental, a administração pública não realiza o controle das atividades frente à legislação ambiental e tampouco vai desempenhar as funções de impor medidas mitigadoras. Então, o artigo 8º e 9º são artigos bastante sensíveis e um tanto quanto polêmicos. A fim de desburocratizar o licenciamento ambiental, a norma que está em tramitação, o projeto de norma que está em tramitação, propõe uma série de simplificações que podem gerar um excesso de judicialização no futuro. Da mesma forma, a atuação das autoridades intervenientes, né, que são as autoridades, enfim, ou autoridades envolvidas, que são aquelas que são chamadas
para justamente se manifestar no procedimento de licenciamento ambiental. Os artigos 38 a 42 dispõem sobre a forma, né, e o momento em que essas autoridades envolvidas irão se manifestar e emitir pareceres favoráveis ou não aos procedimentos de licenciamento em trâmite. É o caso do IPHAN, da FUNAI, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, entre outros, né? A proposição, né, que ora se apresenta, ela dispõe que qualquer manifestação dessas autoridades não será vinculante, né? Portanto, entendemos aqui também que há uma série de problemas envolvendo essa não vinculação e que pode gerar uma maior judicialização. Em relação aos prazos, não há qualquer problema, a norma dispõe prazos importantes para que haja uma maior celeridade e eficiência nesse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e entendemos que o Senado Federal possui uma importante responsabilidade em alinhar as discussões parlamentares, promover eventualmente a reestruturação de algumas redações que entendemos equivocadas e que não vão facilitar a desburocratização do processo de licenciamento ambiental. Afinal, um texto equilibrado no que tange a conciliação entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico representará um considerável avanço desburocratizante e uniformizante do procedimento de licenciamento ambiental, sem ameaçar o adequado controle de atividades que possam colocar em risco a segurança ambiental em todas as gamas de complexidades e esferas de competência.